Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ó Senhor, aviva, Senhor, a tua obra.
Glória, glória a Deus.
de Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Hoje há um tempo analisando, eu chego à conclusão de como isso aconteceu. Analisando sua qualidade, eu descobri de felicidade. Eu descobri que Deus fez a sua observação. Achei Davi no meu coração. Nós estaremos orando logo após estar transmitindo a palavra de Deus. Nosso pastor, vamos orar? Quantos querem dizer amém? Amém. Amém. Oremos.
Altíssimo Deus e soberano Pai, nessa hora gloriosa de oração, nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque sentimos a Tua presença nesta manhã, Senhor, através dos louvores e através das mensagens, Senhor. Aqui, cada irmão que apresentou, cada conjunto que cantou, Senhor. Agora, Senhor, estará o Teu servo. Queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Satisfação imensa que está aqui novamente com os irmãos, vivendo esses momentos de comunhão nessa festa da Escola Bíblica Dominical. E diante daquilo que foi nos proposto, trabalharmos um assunto que tivesse uma consonância com o trimestre. Eu quero, aquilo que trouxe sua revista, nós vamos fazer 3 leituras, focado no textual. A primeira leitura, o primeiro textual, é dessa lição de hoje, lição de número 13, do dia 26 de março de 2023. O textual diz assim: ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A segunda lição é a lição de número 8. A gente vai fazer um caminho inverso. Lição de número 8, o textual diz assim: e mediu mais rio, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Novamente, dentro da ordem inversa, vamos para a lição de número 3. Lição de número 3, o textual diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Amém. Queridos, o título desse trimestre, Aviva a Tua Obra, tendo o chamado das Escrituras, o quebrantamento e ao poder de Deus. Eu quero ter como ponto de partida esse texto da aula de hoje, o texto de Abacuque. Vamos localizar o tempo que Abacuque viveu, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Foi um período difícil para o povo de Israel. O reino de Israel estava dividido, aquele processo político de ruptura que inicia ali com Roboão, o filho de Salomão. O reino ficou dividido no chamado Reino Norte e no chamado Reino Sul. Israel passa a ter 2 capitais. Uma capital era Jerusalém, a outra capital era Jezreel ou Samaria. Com o reino dividido, o processo de fragilidade era imenso. De um lado tinha a tribo de Judá, a diminuta e pequena tribo de Benjamim. Do outro lado, as 10 tribos. E é em meio a esse processo de divisão do reino que o processo de imperialismo começa a ganhar força no mundo. Começa, talvez, uma grande potência daquele contexto que era o Egito. O Egito só queria saber de ficar livre no seu território, produzindo seu trigo, vivendo as riquezas do Nilo. Devido ao posicionamento geográfico, o Egito não tinha ânsia de dominar o mundo, nenhuma. Porém, entre os caldeus, naquela região do Iraque, na Mesopotâmia, ou Mesopótamos, a cidade, a região que ficava entre rios mesopotâmicos,
Meso, que quer dizer meio, Pótamos, rio. Ali já tinha alguns anseios de imperialismo, lance de império, ou uma expansão além do seu território. Porém, a iniciativa não vem dali, vem exatamente dos assírios. E os assírios aproveitam a fragilidade de um reino dividido e vem detonando geral, e vem tentando sugar, aproveitando a fragilidade dos povos ao seu redor. E nisso Israel sobra igual Giló na janta. Ele sai incluindo tudo. É em meio a essa crise que essa figura chamada Abacuque entra em cena. Ele viu que a obra, o processo político estava decadente, e isso estava comprometendo o processo espiritual. Ele viu que a ineficiência do Estado estava comprometendo a estrutura espiritual. E diante de tudo isso que o povo estava vivendo, ele sentiu que essa fragilidade espiritual do povo não era positiva. Aí ele se posiciona, eu não vou dizer fazer uma oração que vai chamar, porque pessoas antes dele já vinham orando por esse avivamento. Então nós precisamos entender um período anterior ao Abacuque. Bom, pensar em avivamento, conforme a oração de Abacuque, onde ele ora: aviva, Senhor, a tua obra. A ideia de avivar é um fogo que existiu, esse fogo apagou. Uma vez que esse fogo apagou, ele se cobriu de cinza. A cinza tirou a força do fogo, porém por baixo da cinza existe brasa. A ideia de avivar é soprar a cinza para manifestar a brasa, e assim surgiu o fogo novamente. Bom, quando nós pensamos no fogo, nós pensamos em um dos símbolos do Espírito Santo, o símbolo elementar, elemento. Assim como a água, interessante que antagoniza o fogo e a água, que no processo acaba tirando a vitalidade do outro, mas nas mãos de Deus, como símbolos do Espírito Santo, eles são vitais para o avanço, para o crescimento, para gerar vida, o calor e a água. Pois bem, pensar no Espírito Santo é necessário voltar no processo da criação, quando Deus criou o homem. O Espírito Santo sempre teve uma ação, tanto na história da criação, tanto na história dos seres humanos. Porém, depois que um homem peca, o Espírito Santo perde aquela liberdade, aquela ação efetiva na vida do homem, ao ponto que, diante daquele quadro instalado do pecado, Deus olha para aquela geração e apenas diz: olha, o meu Espírito não permanecerá para sempre com o homem. Nesse contexto, o processo de esfriamento se instala nas gerações vindouras. Os seres humanos perdem toda a visão da espiritualidade, da celestialidade, da comunhão com Deus, ao ponto que o processo de cegueira é tão grande entre os seres humanos pós-Éden, que eles começam a perder o foco da existência de um Criador. E essa cegueira, ela vai se consolidando, ao ponto de que um dia um olha para o outro e diz assim: olha, existe um Criador, e esse Criador deve estar acima de nós. Vamos, pois, construir uma torre e ir ao encontro dele. Esse é o projeto de Babel, onde os homens, no processo de cegueira interna, haviam perdido tanto a comunhão com Deus, que eles querem construir uma torre em busca de Deus. Quando isso acontece, há uma intervenção divina na história da humanidade. Porém, Deus sempre teve um anseio em ver o homem desfrutando uma comunhão plena com o Espírito Santo. Sempre assim.
parece que a vida humana é, da parte de Deus, usada como um laboratório de experimento. Como seria esse homem vivendo um contexto de pecado, pois a redenção da cruz ainda não havia vindo? Como seria essa experiência do homem lidando com o Espírito Santo? E aí Deus escolhe 3 categorias para o Espírito Santo, esse elemento avivador, agir na vida do ser humano. Deus escolhe os reis, os sacerdotes e os profetas. Diga comigo: reis, sacerdotes e profetas. Somente essas 3 categorias podiam viver essa experiência com o Espírito Santo. E a experiência passa a ser algo interessante, porque à medida que o Espírito Santo, mesmo não sendo de uma forma plena, mas de uma forma esporádica, agindo na vida desses seres humanos, fenômenos aconteciam, experiências místicas começavam a acontecer na vida desses seres humanos. A ação do Espírito Santo na vida de uma mulher, dentro de um tempo, de uma geração machista, misógina, essa mulher, ela tinha sabedoria e inteligência para governar politicamente e espiritualmente uma nação. É o Espírito Santo agindo na vida de uma mulher chamada Débora. A ação do Espírito Santo na vida de homens e mulheres passa a ser algo interessante. Quando Deus começa a usar um homem chamado Moisés, a ação do Espírito Santo na vida dele fazia com que um pedaço de pau em suas mãos se tornasse um instrumento de combate e de liderança. Um cajado na mão de Moisés, cheio do Espírito Santo, era como se fosse uma chave para exercer o juízo de Deus entre os homens, uma chave que abria o mar vermelho. E a experiência passa a ser interessante. Agora que o povo saiu do Egito, está no deserto, Moisés liderando esse povo, e a ação do Espírito Santo na vida dele, um avivamento individual com impacto na coletividade acontecendo a partir de Moisés. E ele está agora liderando uma nação em meio ao deserto. Um povo que passou mais de 400 anos escravos no Egito. E agora Moisés está vivendo um desafio, tem que liderar esse povo. Aí entra em cena o sogro de Moisés, que lhe dá um conselho, dizendo para ele: olha Moisés, por que você não levanta dentro de vocês homens com características especiais, homens sábios, homens que têm o temor de Deus, para te ajudar no processo de julgamento, de liderança desse povo? Moisés gosta da ideia, pergunta para Deus e Deus autoriza. Moisés, então, por ordem de Deus, reúne 70 homens, ou seleciona 70 homens para uma reunião de obreiro. E o propósito daquilo que Moisés achava era que Deus iria dar o Espírito Santo para esses homens. E Deus diz: não, Moisés, eu vou pegar do meu Espírito que está em você e compartilhar com esses homens. E marcou uma reunião com 70 cooperadores. Porém, no dia, 2 deles, um chamado Edade, o outro chamado Medade, atrasou, estava ralando, estava no campo, e a reunião estava prestes a começar. Os 2 homens não aparecendo, Moisés inicia a reunião, e naquele momento, no momento que ele está reunido com os 68, Deus quer compartilhar do Espírito que estava nele com os 68. E à medida que isso acontece, os 2 que estavam vindo do campo experimentam o mesmo fenômeno, a ação do Espírito Santo. E os 2 lá no campo começam a profetizar. E quando isso acontece, os 2 profetizando, alguém tem uma reação e traz o comentário para Moisés. E Moisés deixa uma pérola preciosa quando ele diz: bom seria que não somente os 68 aqui na reunião de obreiro,
Bom seria que não somente os 70 homens que eu selecionei fossem cheios do Espírito Santo. Bom seria que todo Israel fosse cheio do Espírito Santo e profetizasse. Então já começa a haver um anseio daqueles seres humanos de experimentarem a ação do Espírito Santo na vida deles. Bom, e vai acontecer esse fenômeno sempre quando Deus pega um moço chamado Davi, e é uma figura simples, simplória para o seu contexto, para o seu tempo. Porém, ele, cheio do Espírito Santo, ele é dotado de uma coragem para enfrentar leões, para enfrentar urso, para enfrentar gigantes. O homem cheio do Espírito Santo é dotado de uma sabedoria que é capaz de superar o seu próprio tempo. É Salomão. Vive esses personagens e chega os dias desse profeta, o profeta Abacuque, que é o contexto que eu iniciei, falando da crise, uma crise de natureza espiritual, uma crise de natureza política. Bom, só que antes de Abacuque, esse anseio dos profetas que viveram nos dias de Abacuque, ele vai aumentando. Um deles é o profeta Isaías, onde ele vê essas orações ecoando e ele faz uma oração dizendo: Senhor, mande um avivamento sobre a terra, e que esse avivamento, Senhor, venha como uma chuva que vai cair sobre a terra seca, uma chuva que seja capaz de fazer brotar vida em plena terra seca. É no meio desse contexto de crise espiritual que Deus dá uma visão para o Ezequiel, a visão do rio de água viva. É no meio desse contexto que um garoto chamado Joel é convocado por Deus para liberar uma palavra profética. E Joel então abre a sua boca e começa a profetizar. É tudo nesse mesmo contexto do Ezequiel, do Abacuque, do Isaías e de tantos outros. É um contexto de profetismo, e a oração do Joel é essa: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Ele está liberando uma palavra profética. Porém, ao liberar essa palavra profética, ele talvez pode ter se questionado, dizendo: oh Deus, o Senhor me mandou profetizar, será que eu não estou falando bobagem, Deus? Porque o Espírito Santo é somente para reis, para sacerdote, para profeta. Agora o Senhor está mandando eu liberar uma palavra profética, dizendo que o teu Espírito vai derramar sobre toda a carne. E Deus diz: continua, Joel, continua profetizando. E ele diz: e quando esse Espírito derramar sobre toda a carne, haverá de acontecer fenômenos a partir de indivíduos, onde pessoas vão profetizar, pessoas vão ter sonhos espirituais. Já é a ânsia de um avivamento no Velho Testamento acontecendo. É nesse contexto pós-Joel que Abacuque identifica a crise espiritual do seu tempo, que Abacuque identifica que o fogo havia apagado, que havia cinza sobre o ânimo espiritual do seu povo. É aí que ele faz essa oração. A oração dele é chamada oração de Sijonote, uma oração em forma de cântico, uma oração em forma de poesia. E a oração de Abacuque é: Senhor, manda um avivamento sobre a terra, aviva, Senhor, a tua obra, e que esse avivamento seja não somente agora, mas seja de tempo em tempo, seja no meio dos anos. Faz com que a sua obra se torne notória, faça com que a sua obra tenha, Deus, legitimidade, faça com que a sua obra tenha proeminência no meio dos anos. É uma oração. Só que isso é 600 anos antes de Cristo. E diante da oração de Abacuque, outro
anos de clamor, em 200 anos de profecia, em 200 anos de muita oração, de repente, há um vazio. Já não tem mais pregadores, já não tem mais profetas, já não tem mais profecias. A ânsia imperialista que surge com os assírios afeta os babilônicos e o povo começa a sofrer. Depois dos babilônicos, ascende o império medo-persa e o sofrimento é grande. E em meio a essas ânsias imperialistas, a presença proféticas de homens como Ezequiel, Daniel, Jeremias ficando entre os desterrados. Sempre quando os medo-persas deixam de ter o seu domínio, ascende o império macedônico de Alexandre o Grande. Aqui acontece talvez o primeiro sinal de que um avivamento estava desenhando para acontecer, quando, com a morte de Alexandre, um dos seus generais, já vindo com uma expectativa já anterior, reúne 70 homens em Israel, leva eles para Alexandria e surge a primeira versão da Bíblia, que é a Septuaginta. Depois do Império Grego, do Império Grego, ascende o Império Romano, e isso já havia passado então 400 anos, e a ânsia de avivamento desse período interbíblico, onde não tinha profetas, onde não tinha profecias, onde o povo estava oprimido, onde a ânsia imperialista das nações enfraquecia politicamente cada vez mais o povo de Deus. É no meio desse vazio, é no meio desse silêncio que um anjo vem do céu, visita uma mulher, diz que ela é agraciada, diz que da vida dela haveria de brotar um rebento que seria o salvador da humanidade. Quando essa mulher ouve esse anjo trazendo essa mensagem do céu, ela não entende muita coisa, e é no período dessa mulher chamada Maria que uma prima dela, chamada Isabel, também é visitada pelo mesmo anjo, ela e o seu marido. E nesse contexto nascem dois pregadores, nasce Jesus Cristo e João Batista. E Jesus Cristo haveria nesse contexto de trazer um tão esperado avivamento profetizado por aqueles períodos de 600 anos antes de Cristo. Com o nascimento de Jesus, João Batista tendo nascido no mesmo tempo dele, enquanto Jesus nasceu em Belém, foi para o Egito, cumprindo a profecia do Egito, chamei meu filho, volta do Egito e fica em Nazaré. João Batista, o João e a sua família, vai para as campinas de Judá, para os montes, e ali vai viver uma vida no deserto, uma vida de asceta, uma vida de essênio, uma vida isolada. Lá no deserto, João entende que ele tinha uma chamada para ser um profeta, para liberar profecia. Nesse contexto, Jesus, na mesma idade, está preparando, crescendo em graça e em conhecimento. Vou começar pelo avivamento na vida de João Batista. Quando ele entende que ele tinha uma chamada, que ele precisava despertar um avivamento no seu povo, ele sai do deserto, vem para o Rio Jordão. É sempre assim, em tempos de avivamento, ainda que o indivíduo esteja vivendo no deserto, quando Deus está preparando ele, pode começar no deserto, porque depois do deserto tem sempre lugares úmidos, tem sempre um Rio Jordão. O ministério de João desenhou no deserto e está sendo executado às margens do Rio Jordão. É uma manhã de conscientização, uma festa de escola dominical. Porém, eu quero liberar uma palavra profética para o coração de alguém nessa manhã. Você não está entendendo nada do momento que você está passando. É um momento de deserto. Em deserto não tem luzes de ribalta. Em deserto não tem proeminência. Em deserto não
tem aparição, em deserto tem secura, em deserto tem ausência, porém é no deserto que Deus prepara profeta. E talvez o que você não entende, que você está vivendo, Deus está te preparando para você promover e viver um avivamento no seu tempo, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. João, depois do deserto, vem para o Rio Jordão. E quando Deus prepara o profeta, ele dá conteúdo, ele dá mensagem. E João vem como um indivíduo diferenciado. Ei, todos aqueles que promoveram, que vivenciaram, que foram instrumentos de Deus para o avivamento, foram sempre elementos antagônicos, elementos dialéticos, elementos incompreendidos do seu tempo. Não se estranhe se alguém não conseguir compreender a alegria de Deus em sua vida. E João chega, uma figura diferenciada, comendo mel silvestre e gafanhoto, vestindo pele de camelo, chega às margens do Rio Jordão com uma mensagem, porque Deus dá a mensagem, e o tema da mensagem de João era metanoia, mudança de mentalidade, arrependimento. E as pessoas ouviam João, e João dizia: olha, o reino de Deus já está entre nós, é necessário que a metanoia aconteça em nossa vida, e aquele que tem disposição de viver essa metanoia, esse arrependimento, essa mudança de mentalidade, eu irei batizar. E vinha inúmeras pessoas para João para ser batizado. Ele com seus discípulos batizava em média 5.000 pessoas por dia, pessoas que queriam se arrepender. E de repente ele está batizando o Espírito Santo bocejava no ouvido dele e dizia: João, esse aí não entendeu a metanoia. João olhava para esse indivíduo e dizia: vá para lá, sua víbora, sua cobra, vá produzir frutos dignos de uma metanoia, de um arrependimento. E quando João está batizando, de repente ele olha para o deserto, olha o deserto novamente, surgindo o profeta do deserto, aquele que vinha do deserto, o cabelo vermelho com vinho, pisando nas areias quentes. De repente agora estava pisando nas areias úmidas do Rio Jordão. João batiza um, batiza outro, olha para trás e diz: pessoal, é ele quem, João? Aquele que eu venho vos falando, é ele quem, João? E João diz: é ele mesmo. Agora aquele que pisava nas areias úmidas do Rio Jordão se aproxima. João para o batismo, vai ao seu encontro. A multidão diz: quem é esse que faz um profeta para o batismo e ao seu encontro? E João diz: pessoal, é ele quem, João? Esse aí é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E eu vos digo mais: eu vos batizo com água para metanoia, mas esse que está vindo após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o avivamento vindo dentro de um processo histórico, dentro de um processo linear, dentro de um processo cartesiano, dentro de um processo hegeliano. Olha o avivamento vindo de tempo em tempo. Jesus vem e inicia a igreja. Jesus inicia a igreja com 12 alunos. Esses 12 alunos que Jesus treinou, de repente eles haviam agregado em torno deles mais 58, formando o segundo grupo, o grupo dos 70. Não é 12 mais 70, como diria o doutor John Stott, é 12 mais 58. Os 12 nós conhecemos, e os 58? Os 4 evangelhos são escritos, e você não ouve falar dos 58 que completam os 70. Você só vai ouvir depois de Atos 2. Por exemplo, já pensou nomes como Estevão, nomes como Barnabé, nomes como o substituto de Judas? Onde eles estavam? Provavelmente nesse grupo que nos evangelhos não foi visto. Ei, o momento que você está vivendo, você não é visto, porque ninguém sabe, só Deus sabe. O elemento
só Deus sabe. Daí no seu canto tem uma chama acesa dentro da sua alma, uma vontade de ser relevante, de marcar o seu tempo. Ei, é tempo de deserto. Você não está entendendo nada. Aquilo que você não entende hoje, amanhã você vai olhar para trás e compreender. Ei, no meio dos 70 existiam elementos que ninguém fez menção, que ninguém não lembrava, mas depois de Atos 2 eles aparecem cheios de vida, cheios de Deus, promovendo o avivamento do seu tempo. Bom, chegaram os 12. Aquilo que era um grupo de 12, que virou um grupo de 70, agora é um grupo de 120. Jesus disse para essa turma no primeiro momento, 70, diz: olha, vou soprar sobre vocês, recebam o Espírito Santo. Em outras palavras, receba o elemento elementar, receba o avivamento. Esses homens foram fazer a obra e voltaram cheios de alegria, empolgados, dizendo: Jesus, isso é fantástico. E aí, o que aconteceu? Jesus, cheguei em uma cidade, tinha um doidão lá, que tinha um demônio até fio do cabelo. Jesus, eu me aproximei, cheio da autoridade que o Senhor nos otorgou, e eu expulsei aquele demônio. Legal. E você? Jesus, cheguei em uma casa, tinha alguém que estava com enfermidade prestes a morrer, e eu, na autoridade do seu nome, orei, e essa pessoa foi curada. E Jesus disse: isso é bom, mas não é o mais importante. Mas Jesus, não é, não. O que é mais importante? É você ser salvo, é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Para você viver um avivamento pleno, é necessário ser salvo. Ser salvo, porque a graça do Espírito Santo, ela é tão expansiva, ela é tão plena, que ela vai muito além das nossas fronteiras. Todavia, a importância de ser salvo consiste que muitas pessoas na eternidade poderão ter vivido todo esse carisma e todavia não ter experimentado a salvação. Avivamento, acima de tudo, são pessoas salvas em nome de Jesus. Bom, subir a igreja. Essa igreja de Jesus diz: essa igreja que eu vou edificar, essa igreja que vai ser o agente do avivamento, ela vai ser tão poderosa que nem as portas da sepultura, que nem as portas do Sheol vai poder contra ela. Jesus, e essa igreja do Senhor, como é que ela vai reunir? Ela vai reunir o seguinte: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar presente. Jesus, e aí a liderança dessa igreja, Jesus? Nessa minha igreja que eu vou edificar, o líder dela vai ser o menor, o senhor dela vai ser o servo. Jesus, é o mesmo de chegar aqui, alguém chega na portaria e dizer: eu quero falar com o menor daqui. Com o menor? Eu quero falar com o servo. Qual? O que cuida de vocês? Ah, pastor, é a igreja de Jesus. Só que essa igreja de Jesus, quando chega aos 2, era 120. Pensar 2 ou 3 nesse contexto está até interessante. Uma igreja com 12 pessoas daria 4 igrejas, 3 igrejas, 4. Uma igreja com 120 pessoas daria ali umas 30, 40 denominações. Mas de repente essa igreja com 120 pessoas, aparece lá um dos alunos de Jesus, um dos alunos que viveu um período preparatório. Ele está cheio do Espírito Santo, ele vai pregar uma mensagem, e a mensagem dele é tão convincente que quando ele faz o apelo, vamos imaginar a pregação de Pedro sendo uma reunião pentecostal, e depois a mensagem ele pergunta: e aí, quem quer aceitar Jesus? A primeira está ali, a segunda, a terceira, 1000 pessoas, 2000, 3000 pessoas. Aí o pregador empolga: aí eu quero liberar uma palavra para o coração de alguém.
Para de matar uns dos outros. Deixa de ser murrinha. O novo convertido que está ali querendo aprender a pregar, o novo convertido cujo sonho é influenciar o seu tempo. Aí ele pega um fragmento de uma mensagem do outro pregador e prega. Chega ali lá fora, você vai chamar ele de papagaio, de pirata. Você vai chamar ele de alguém que está pregando alguma coisa do outro. Para de ser covarde. Para de ser instrumento do diabo. É melhor esse indivíduo imitar um pregador, imitar um cantor, do que imitar o MC Catra, do que imitar o MC Guimê, do que imitar alguém lá do mundo, em nome de Jesus. Chega Pedro empolgado, diz: gostei, preguei, Jesus salvou, vou pregar de novo. E a segunda mensagem de Pedro, 5.000 pessoas. Agora, a igreja que era 120 virou 3.120, agora era 8.120. Como ser 2 ou 3? Aí os pastores se organizam e começam a preocupar com uma igreja de mais de 8.000 membros. E a preocupação deles é organizar cooperadores, é organizar uma diaconia para ajudar no serviço. Enquanto essa diaconia preocupava com as questões sociais da igreja, um outro grupo dedicava a oração, dedicava a pregação, e assim o avivamento chegou organizado nessa estrutura, e a igreja cresce. Só que nesse contexto, lembra do imperialismo que eu havia dito? O Império Romano dominava sobre o mundo. O Império Romano ditava as cartas sobre o mundo. À medida que a igreja crescia, a perseguição no primeiro momento veio dos judeus, ou das sinagogas, ou daqueles religiosos que eram compatriotas de Jesus. No segundo momento, a perseguição está vindo do Império Romano, está vindo dos pagos. O que é isso? Uma estrutura que existia dentro do Império Romano, conhecida como pagos. Aí vem a ideia de pagãos. O Império Romano começa a perseguir a igreja, mas à medida que a perseguição aumentava, a igreja crescia. Um certo poeta romano chamado Políbio, ele diz assim: o sangue dos cristãos era como um adubo. Quanto mais matava os cristãos, parece que a semente do Evangelho era uma semente, e os cristãos cresciam. Quando chega em meados do século IV, surge um dos vou ainda voltar ao primeiro século, a chamada Igreja Apostólica. A perseguição era tão grande que um dos pastores que estava na igreja de Pérgamo, Jesus chamou ele de a fiel testemunha, conhecido como Antipas. E na igreja de Pérgamo, ele é um substituto de João. E mesmo em Pérgamo, a perseguição era tão grande que fez um bezerro de bronze, jogou Antipas dentro do bezerro de bronze, colocou água, acendeu fogo embaixo, e esse bezerro ou esse touro tinha mecanismos de som para a pessoa que fosse cozinhada viva gritasse. E agora o cristão estava sendo cozinhado vivo dentro de um touro de bronze com fogo embaixo, e a multidão esperando ouviu um grito de socorro, porém não ouviu. O grito que ouviu de Antipas foi: aleluia! Glória! E Jesus disse: nos dias que viveu a minha fiel testemunha, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo morto, ele não negou a fé. Um outro que se destaca naquele contexto apostólico é um presbítero da igreja chamado Policarpo. Ele foi treinado por João e pastoreou a igreja de Éfeso. E o velho Policarpo, com mais de 80 anos, é conduzido para o martírio e em direção
profunda da graça, com um avivamento tão nítido na alma, ela disse: como pois eu negarei? Como negarei aquele que desde a minha infância nunca me negou? Termina o primeiro século, a perseguição continua. Ei, conta-se a história de um certo homem que era cônsul, representava o Império Romano. Esse homem se torna cristão, ele e a sua família. Agora o Império Romano, naquele Coliseu que foi criado no ano 135 pelo imperador Adriano, que se tornou a melhor forma dos romanos matarem os cristãos. Aquele Coliseu, quando você assiste o filme Gladiador, levou esse cônsul e a sua família para serem trucidados pelos leões do arena. No primeiro lugar, jogou à frente o filho dele e o leão comeu. Agora tinha um filho, a mãe e a esposa, e chegou a vez dele. Ele caminha em direção à arena. A mulher começa a chorar, a mãe dele começa a chorar. Quando ele caminha em direção à arena, diz o grande historiador Péricles que ele olha para cima e parece que ele tem uma visão semelhante a que Estevão teve. E quando ele olha, ele dá um sorriso, olha para trás e diz: mamãe, mulher minha, não negue Jesus, porque nessa noite nós iremos tomar chá com Deus na eternidade. O avivamento, quando vem, o crente perde o medo da morte. Chega ao século V, aí no século IV, surge um homem chamado Jerônimo. Ele é um dos pastores da igreja. A igreja perseguida, ela crescia, ela expandia, porque o avivamento gera isso, gera crescimento, gera expansão. Jerônimo faz uma oração dizendo assim: ó Deus, onde tu queres que nós vamos? Nós já estamos no palácio do rei, nós já estamos na caserna do soldado. Deus, onde tu queres, estamos no campo. A igreja estava presente na capilaridade cultural do Império Romano, estava influenciando, ao ponto que chega, meados do século IV, no século V, o Império Romano do Ocidente já estava em decadência. O Império Romano que fora dividido no século III, no chamado Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, uma capital em Roma, a outra capital em Bizâncio, onde viria a se tornar o Império Bizantino. E agora o Império Romano do Ocidente estava caindo. A invasão dos bárbaros vindo da Europa estava deixando o Império Romano em decadência. E aí, a salvação que o imperador tem foi um golpe de sabedoria. Ele entendeu que a igreja, os cristãos, estavam dentro da sociedade. O Império Romano então se declara cristão. É nesse contexto do século V que surge a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana do Ocidente. Bom, nesse contexto o Império se torna cristão. Para algumas pessoas isso foi ruim, para outras pessoas foi uma salvação. Bom, como historiador, e talvez o meu projeto de estudo sempre foi a história da igreja, é muito fácil criticar os pastores daquele tempo, porque não é a sua família que está morrendo, não é a igreja que você está pastoreando que está sendo assassinada, não é você. Criticar eles ter cedido deve ser pensado. O que deve ser questionado foi: os pastores abriram mão do pastoreio para o imperador, ou deixou um político governar a igreja. Talvez esse tenha sido a fragilidade. Porém surge a Igreja Católica Romana, século V, inicia a Idade Média, que vai do século V ao século XV. A Idade Média é dividida em 3 períodos: a chamada Alta Idade Média, que é a Idade Média
estava em alta, a chamada Idade Média Central. Alta Idade Média vai do século V ao século IX, Idade Média Central do século IX ao século XII, e Baixa Idade Média, que vai do século XII ao século XV. Nesse contexto, a Igreja Católica, ela entra num processo de decadência moral, de decadência espiritual, de decadência teológica, mas em todo tempo, Deus sempre tem elementos surpresas para surpreender o mundo espiritual. É nesse contexto que começa a surgir homens que vão questionar toda aquela ingerência negativa, toda aquela decadência da Igreja Católica. Surge nesse contexto movimentos como as ordens mendicantes, homens pregadores, talvez a primeira noção de pregadores itinerantes, homens e mulheres. Dentre eles podemos citar Francisco, dentre eles podemos citar Elizabeth da França, dentre eles podemos citar homens e mulheres que se organizam, as ordens chamadas ordens beneditinas, ordens franciscanas, ordens agostinianas, dentro da Igreja Católica, que ali tinha homens e mulheres, pregadores, querendo que a consciência do Evangelho voltasse a ser praticada. Chega meados do século XIV, surgem homens ali no contexto da Europa. Um deles é um moço chamado João Hus, viveu na região da Boêmia, na Alemanha. Ele viu os abusos que a Igreja Católica cometia, e ele começa a pregar contra isso. Avivamento é você entender, no momento que a igreja perdeu os rumos, você precisa se posicionar. João Hus começa a pregar contra os abusos da igreja, e eles conduzem João Hus para uma fogueira para queimá-lo vivo. Em direção à fogueira, ele olha para trás e grita: hoje vocês podem matar um ganso. O nome dele era João, o homem do ganso. A mãe dele, na região da Boêmia, criava gansos. Ele diz: hoje vocês podem matar um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai suscitar um cisne, e a esse vocês vão matar. No século XVI surge dentro da ordem dos mendicantes, dentre os pregadores católicos, um padre da ordem agostiniana, um monge. O nome dele é Martin Luther, ou Martim Lutero. Ele viu os abusos que a Igreja Católica estava cometendo, e no dia 31 de outubro de 1517, ele vai para a porta da igreja, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e prega as 95 teses. E nas 95 teses de Lutero, ele diz: somente a graça pode salvar. Dentre as 95 teses, ele diz: todo cristão, ele é um sacerdote que entra com liberdade dentro do trono de Deus. Somente as Escrituras precisam prevalecer contra nós, ao nosso favor. Não os dogmas criados por homens, só as Escrituras. É no ano de 1517 que o avivamento, conforme a oração de Abacuque, de tempo em tempo, ela vem sendo. Bom, depois de 1517, a Europa está em chama. As cinzas foram sopradas, o avivamento chegava na Europa. Começa a surgir movimentos com vida. Dentre eles, o movimento dos morávios, dentre eles, os movimentos dos calvinistas, os movimentos anabatistas um pouco à frente. Começa a surgir os puritanos, começa a surgir os huguenotes, começa a surgir movimentos que vai dar todo um sentido muito desapegado da Igreja Católica, e vai surgir as bases que nós conhecemos hoje como evangélicos, gospel. É o movimento protestante. A Igreja Católica, diante da reforma, cria a contra-reforma, surgem os jesuítas, e nesse contexto o continente americano é descoberto, o Brasil é descoberto, a América é descoberta, e o Evangelho queria ir muito além das suas fronteiras. Começa a surgir na Europa grupos, entre eles os valdenses. Esses valdenses, liderados por um moço
chamado Pedro, Valdo. Eles começam a pregar um evangelho com características que remota a Atos 2, um avivamento pleno, onde o falar em línguas deveria ser evidente. Surge na Inglaterra movimento como os puritanos, que viria viver um evangelho de consciência, um evangelho de mergulho, e assim o avivamento estava chegando na Europa. Surge em meados do século XVIII nomes como os Jonathan Edwards, como John Wesley, como Charles Wesley, como George Whitefield. Esses homens começam a pregar um evangelho de convicção, um evangelho que remota a Atos 2, um evangelho que dava convicções à palavra de Deus, em nome de Jesus. Esses homens foram chamados de os cães da graça, os cachorros de Deus. Era termo pejorativo, porém eles não se sentiam humilhados com aquilo. Quando chamava eles de os cachorros de Deus, eles diziam: sim, nós vivemos nesse tempo para dar latido na consciência dos seres humanos, para alertar a humanidade de que o juízo de Deus vem. Chega século XIX, o avivamento que havia dado sentido na Europa, onde inúmeros irmãos haviam morrido. Um padre chamado Torquemada, na cidade de Lyon, na França, onde um grupo de irmãos, onde os valdenses, liderados por Pedro Valdo, reuniram uma vigília de oração, ambos buscando uma comunhão plena com o Espírito Santo. O padre Torquemada, com os seus seguidores, todos eles com um cutelo e um prego na ponta, entrou nessa vigília e começou a bater um cutelo na cabeça dos irmãos. À medida que batia, tinha um prego. E naquela noite, a chamada noite de São Bartolomeu, o padre Torquemada matou mais de 20.000 valdenses. Foi assim. O avivamento não chegou de graça para nós. O avivamento teve um preço a ser pago. Porém, chega século XIX. Chega nos Estados Unidos da América um pastor batista, vivendo ali naquela região do Texas. O nome dele é Charles Parham. Ele queria, viu que a igreja do seu tempo vivia uma morbidade, vivia uma indiferença. Ele sobe para o monte e começa a orar. Era uma noite de sábado. Ele começa a orar dizendo: Deus, manda um avivamento entre nós. Deus, a experiência que a tua igreja viveu era apenas 120 irmãos no dia de Pentecostes. Eu quero viver essa experiência. E naquela noite, Charles Parham foi batizado com o Espírito Santo. Ele vem para a igreja dele, anuncia. Ninguém acredita no que ele fala. Porém, um menino negro, descendente de escravo, fruto da guerra da secessão, fruto da guerra civil americana, aquele menino aproxima dele e diz: pastor Charles, eu acredito no que o senhor falou. Eu acredito que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. O nome desse menino é William Say. Charles Parham ora por ele, ele é batizado com o Espírito Santo. Tempos depois ele sai do Texas e vai para Los Angeles. Naquele tempo, os irmãos Lumière, o cinema que surge na França chegava nos Estados Unidos. Surgia nos Estados Unidos, em Los Angeles, um bairro chamado Hollywood. E em Los Angeles, numa rua chamada Azusa, esse menino negro abre uma igreja, coloca uma placa dizendo: aqui Jesus salva, aqui Jesus cura, aqui Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Ele não era um pregador eloquente, mas era um homem tão cheio do Espírito Santo. Um historiador dele chamado Thomas Hell escreve que ele pregava com a caixa de sapato em cima do púlpito. E à medida que ele pregava e Deus começava a operar, ele sentia vergonha porque ele se sentia pecador. Ele colocava a cabeça dentro da caixa. Aí um dia ele estava pregando e uma mulher estava vindo do hospital.
Ninguém queria congregar com o pastor negro. Aí, gente, eu tiro o chapéu para as mulheres. O movimento evangélico mundial tem uma dívida com as mulheres, uma dívida imensa. A igreja dele só tinha mulheres. Ninguém queria congregar com negro. Aí uma mulher ia passando na rua, vindo do hospital, há 20 anos, ela sofria fortes dores nas pernas, e agora já tinha que andar com 2 muletas. Ela parou em frente à igreja que Seimo estava pregando, e lá no culto Seimo ergue a mão, e ela sentia dores, calor, queimava a perna dela. Quando Seimo estendeu a mão em direção a ela e diz: eu oro por ti, seja curado. Ela disse que de repente a dor passou. Glória a Deus. Ela começou a bater o pé no chão. Ela queria ir embora, porém ela não foi. Ela entrou dentro da igreja. O nome dela é Débora Marshall. Ela entrou, sentou. Tempos depois ela batizou, se tornou membro da igreja de Seimo. Seimo havia ganhado um velho teclado, um velho piano de cordas, mas não tinha tocador. E um dia, numa reunião de oração de uma segunda-feira, aquele grupo de mulheres orando, de repente o Espírito Santo começa a descer naquela reunião de oração. Glória a Deus. E começa a tomar aquela mulher. Aleluia. Ela não tinha tocado o instrumento. Ela rompe em direção ao velho piano de cauda, debruça-se sobre ele e começa a tocar Amazing Grace. Graça maravilhosa. Graça. Aleluia. Glória a Deus. 3 anos depois, a igreja de Seimo estava enviando 25 missionários para o mundo. Uma igreja que experimenta o avivamento, ela entende que missões é uma necessidade. Aleluia. 2 missionários foram para a Suécia, 2 missionários foram para o país de Gales. Chega o avivamento de Gales, e o avivamento de Gales foi algo tão poderoso. O ano passado, eu ministrei no aniversário de uma das igrejas que a missão apostólica do país de Gales fundou em Teoflotone, chamada Igreja Evangélica Pentecostal. Irmãos queridos, e ali houve uma história deles, como o avivamento chegou em Gales, e como Gales enviou um missionário lá na Inglaterra para Teoflotone. Coisa linda. 2 deles foram parar na Suécia, e eles estão pregando na rua, porque o avivamento não nos deixa ter vergonha do Evangelho. Verdade, Deus. Aí 2 seminaristas batistas, um se chamava Daniel, o outro se chamava Gunnar, ouviram os missionários e foram batizados com o Espírito Santo. Eles saíram da Suécia e vieram conhecer o trabalho de William Seymour na Rua Azusa. E numa noite, numa vigília, eles estavam orando. Deus levantou alguém em profecia e disse: tem aqui 2 missionários vindo da Europa. Deus tem uma obra na vida deles, uma cidade chamada Belém. Eles pegaram a profecia para eles, porém a única Belém que eles sabiam era em Israel. Eles não tinham dinheiro para ir. Quando chegam em casa, eles olham o mapa. Existia uma outra Belém. Essa Belém ficava na América do Sul, um país chamado Brasil. Eles pegam um navio chamado São Clemente e descem em Belém do Pará. Quando chegam em meados de 1911 em Belém do Pará, ali eles começam a congregar na Igreja Batista e começam a falar de Atos 2, começam a falar a segunda mensagem que eles ministram, é exatamente a mensagem de Abacuque, sendo que a primeira foi Atos 2, e na mensagem de Abacuque eles diziam: aviva, Senhor, a tua obra. Eles diziam que o avivamento precisava acontecer no Brasil. A Igreja Batista depois
Há 3 anos atrás eu estive em Belém do Pará e o irmão me levou debaixo do pé de manga, onde eles chuparam uma manga assim que eles chegaram. Aí uma mulher nordestina chamada Celina Martins de Albuquerque, vendo eles, jogaram na rua, leva eles para dentro de casa. Celina Martins de Albuquerque torna-se a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Só que nós conhecemos a história de Celina. Só que Celina foi batizada com o Espírito Santo e ficou entre ela não falou com ninguém, poucas pessoas souberam. Só que Celina adoeceu um dia. Aí uma irmãzinha da igreja, chamada Nazaré, foi lavar roupa para Celina. E quando Nazaré estava chegando, Celina doente, parada na porta, ela pegou a trouxa de roupa e estava descendo para o rio. Celina olhou para ela e disse: Nazaré, oi, eu estou vendo uma chuva caindo sobre você, Nazaré. Ela dizia assim: é? Sim, mas não é uma chuva qualquer, é uma chuva de fogo. Glória a Deus. Nazaré, com uma trouxa de roupa na cabeça, descendo para o rio, começou a lavar roupa. Glória a Deus. E começou a pedir o batismo com o Espírito Santo. Na beira do rio, Jesus batizou Nazaré. Só que Nazaré era diferente de Celina. Naquele contexto, Nazaré volta para o Nordeste e vai para a casa de um tio dela, que era presbiteriano. E naquela noite ela chega do Espírito Santo dentro do quarto orando. Aí o tio dela acordou, ouvindo aquele barulho, colocou o ouvido, bateu na porta. Ela veio: minha filha, o que você está orando, minha filha? Ela chorando dizia: tio, eu fui batizado com o Espírito Santo, tio. Eu vivi a experiência de Atos 2. E ele diz: filha, nós somos presbiterianos, nós não acreditamos nisso. Mas como é que é isso? O batismo com o Espírito Santo, no primeiro momento, ele gera medo. Quando você vê alguém falar em língua e a pessoa nunca viu. Mas o medo gera curiosidade. Dizer: nós não acreditamos nisso, mas como é que é isso? Aí ela disse: oh, tio, é gostoso demais. É uma experiência que parece que um fogo começa a queimar nosso coração. Ô tio, eu vou orar pelo Senhor. Ele ajoelhou, Nazaré estende as mãos sobre ele, e o tio dele, que era presbiteriano, foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele chegava no Ceará. Hoje, o estado do Ceará, então, é o segundo estado pioneiro a viver o batismo com o Espírito Santo. Ali estava surgindo, em Belém do Pará, as Assembleias de Deus. Ei, já se passaram 111 anos. Hoje nós estamos aqui. O presidente e o ex-presidente Fernando Henrique, certa feita, diz: andei pelo Brasil, em muitos lugares eu não vi Bradesco, mas em todos os lugares que passei eu vi a Assembleia de Deus. Glória a Deus. 111 anos depois, nós estamos aqui. Nós estamos vendo uma crise de natureza política, de natureza moral, de natureza teológica. Ei, nós iremos ficar de boca aberta, vendo a história acontecer, sem sermos um agente desse avivamento. Homens e mulheres, pregadores do Evangelho, é momento de fazermos a oração de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua Glória a obra. Deus, aleluia. Final dos anos 80. Havia perdido meus pais e andava pelas ruas de Pedra Azul, serrando bebida de porta de boteco aqui e acolá. O Evangelho me alcança. Fomos para uma roça onde Judas perdeu a meia porque a bota ficou lá atrás. O Evangelho nunca havia chegado. Região do Sacode, entre Almenara e Pedra Azul. Região de Nova Galo, Rancho Alegre, Água Bela. Vieram 2 missionários de Almenara
morou no fundo da igreja, ali em Justinópolis. Juntamente com ela, nós estávamos ali. Aí a filha dela, minha sobrinha Cidinha, casada com o irmão Adel Maggiore, um cantor. Cidinha tinha apenas 3 anos de idade. Nós estávamos em torno de uma fogueira. Só sabíamos cantar o hino 15 da harpa. E Roberto dizendo: Jesus batiza com o Espírito Santo. E naquela noite da virada de ano, Cidinha levantou, sabe, no colo da mãe dela, ficou perto da fogueira e começou a chorar. E começou a falar uma língua que ninguém entendia nada. Aí Roberto parou e disse: irmão, tem muito tempo que eu ouvi, mas eu acho que Jesus está batizando essa menina. Glória a Deus, aleluias. De repente, o irmão Adeilson começou a falar em línguas. Oh, aleluias. Esposo da irmã dela. Eram 14 crentes reunidos naquela virada de ano de 1989.
abençoar, que venha reavivar a sua vida, que venha renovar a sua vida continuamente, como está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Congregamos aqui nessa região, uma irmã minha, que entrega até hoje, mora no Monte Verde. Irmã Clemense, morou no fundo da igreja, ali em Justinópolis. Juntamente com ela, nós estávamos ali. Aí a filha dela, minha sobrinha Cidinha, casada com o irmão Adel Maggiore, um cantor. Cidinha tinha apenas 3 anos de idade. Nós estávamos em torno de uma fogueira. Só sabíamos cantar o hino 15 da harpa. E Roberto dizendo que Jesus batiza com o Espírito Santo. E naquela noite da virada do dia, Cidinha levantou, estava no colo da mãe dela, ficou perto da fogueira e começou a chorar. E começou a falar uma língua que ninguém entendia nada. Aí Roberto parou e disse: irmão, tem muito tempo que eu ouvi, mas eu acho que Jesus está batizando essa menina com o Espírito. Glória a Deus, aleluias. De repente, o irmão Adeilson começou a falar em língua. Oh, aleluias. 16, nosso
reavivar a sua vida, que venha renovar a sua vida continuamente, porque está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Mas Glória a Deus. seja hoje ou ano que vem, eu acredito. Oh, glória a Deus. Do Espírito Santo. Aleluia. No poder regenerador do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. No poder salvífico do Espírito Santo. De uma coisa eu tenho certeza, ó igreja, nós temos que nós precisamos de Jesus 100% para sobreviver, para viver sobre essa terra. E precisaremos também 100% de Jesus para chegar até a mansão celestial e receber a nossa vitória. E a vitória da igreja será completa quando entrarmos no céu. Amém? Amém, Jesus. Que nessa manhã Deus abençoe a toda a tua casa. Que nessa manhã Deus abençoe a tua família, os teus familiares. Que nessa manhã Deus abençoe o nosso pastor onde ele estiver, a tua família, os teus passos sejam guiados e direcionados pela ação do Espírito Santo. Pastor, Deus te abençoe e guie os teus passos. Onde vocês caminhar, colocar as plantas dos pés, tenho certeza que o Espírito estará contigo. Aleluia. A tua vida e tua casa, toda a tua família, no nome de Jesus. Amém?